Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esta é a segunda aula do enfrentamento do tema imunidades penais. Na aula passada, seguindo este roteiro, estudamos a diferença entre imunidade penal e imunidade processual. Também conhecemos as espécies de imunidades penais. Vamos trabalhar agora o que é a imunidade material propriamente dita e também por que, nesse caso, há a exclusão do crime. Deixaremos para a próxima aula a abordagem principiológica deste tema imunidades penais, conforme eu me referi na aula passada. Vamos lá, pessoal. O que é imunidade penal? Imunidade é sinônimo de isenção. A pessoa que goza de imunidade no direito penal não comete crime e fica isenta de pena. Não comete crime porque, para haver crime, a conduta praticada por alguém precisa configurar fato típico, antijurídico e culpável. A conjugação destes três elementos que nos permite conjecturar a existência do crime. Essa configuração recebe o nome de teoria tripartite do crime, que você irá aprender ao longo do nosso curso. Vamos estudar toda essa teoria e cada um de seus elementos no momento oportuno. Somente quando você aprender bem tudo isso é que estará apto a identificar se alguém praticou uma infração penal, mesmo que a ação ou omissão de alguém tenha previsão formal na lei penal. Porque a descrição de um comportamento humano na lei penal constitui apenas um dos elementos necessários que devem estar presentes para haver crime. Você lerá, provavelmente em muitos lugares, que a imunidade penal não exclui a tipicidade nem a antijuridicidade, ou até mesmo a culpabilidade, que são elementos da teoria tripartite do crime. Mas isso não faz sentido. Eu vou explicar por quê. A boa notícia é que a conclusão se imunidade penal exclui ou não o crime não é objeto de cobrança em provas objetivas de concurso público. Essa é uma discussão de tese de maior relevância para provas subjetivas e para a vida acadêmica, se você estiver procurando um assunto para escrever sua monografia na graduação, dissertação de mestrado ou tese de doutorado. O concurso público em provas objetivas apenas cobra o conhecimento simples e seco de que a imunidade material afasta a incidência da lei penal. Observe novamente a primeira parte desta questão de concurso público que mostrei na aula passada, cobrada na prova para juiz federal da 4ª Região no ano de 2014. A imunidade material ou inviolabilidade exclui da incidência penal determinadas pessoas, retirando-lhes a qualidade de destinatários da lei criminal. Já a imunidade formal, da qual são destinatários, por exemplo, os deputados, diz respeito à prisão, ao processo, à prerrogativa de foro. A primeira parte do item 1 está correta porque a imunidade exclui o crime. Você precisa observar a teoria tripartite do crime para saber qual o elemento ali que não está presente. Porque se houver a presença dos três elementos, fato típico, antijurídico e culpável, haverá crime. Vamos estudar todos esses elementos no momento oportuno. E você já deve considerar desde já que a teoria analítica tripartite do crime é a teoria predominante. Então, se quisermos ter êxito no estudo do direito penal, temos que pautar nossa análise acerca da existência ou não de crime à luz dessa teoria. Assim, quem diz que a imunidade penal não exclui nenhum desses elementos, afirmando apenas que a imunidade penal afasta a incidência da lei penal, está enunciando uma contradição. Você percebe? A imunidade penal afasta determinadas pessoas
da incidência da lei penal, justamente porque em nossa sociedade tais pessoas não devem ser consideradas culpadas quando se encontrarem em determinadas situações fáticas muito específicas que a lei penal irá proteger. A culpa aqui deve ser lida no sentido de que a conduta não pode ser considerada reprovável, tá ok? Malgrado existir uma lei formal dizendo que aquele comportamento praticado é fato típico. Você vai entender melhor o porquê disso tudo na próxima aula, logo que eu começar a explicar o aspecto principiológico da imunidade material. Depois ficará tudo mais fácil de você compreender sobre imunidade parlamentar, do advogado e imunidade familiar. Você vai perceber que a pessoa, em determinada situação concreta, não pode ser considerada culpada. Sendo que a culpa aqui, eu vou repetir, não é aquela culpa lato sensu, que se desdobra em dolo, quando há intenção de praticar a conduta, ou culpa, stricto sensu, quando a conduta é praticada em razão de imprudência, negligência ou imperícia. Mas a culpa aqui é entendida, compreendida no sentido de reprovação da conduta. Você olha para o que a pessoa está fazendo e não reprova o que ela faz naquela situação concreta. E se você não tece esse juízo de reprovação, é por questão de lógica que você está retirando a culpabilidade, que é um terceiro elemento da teoria tripartite. Entendeu agora? Lógico que a lei que vai dizer quando a reprovabilidade existe ou não. Isso não é feito livremente a critério de cada um, perfeito? Observe agora o que diz a figura típica do favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do Código Penal. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a quem é combinada pena de reclusão. Agora, leia o parágrafo 2º, onde está dito que, se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, se a mãe ou o pai esconde o seu filho em casa, ou a esposa, o marido, o irmão, a irmã, tais condutas não são reprováveis aos olhos da nossa sociedade. Porque quem faz as leis, em tese, é o povo, somos nós, quem, em tese, governamos, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, onde está dito que todo poder emana do povo. Nós não reprovamos este tipo de conduta, pois em nossa sociedade, o bem jurídico família, na balança dos valores éticos sociais, pesa mais para a gente do que o bem jurídico administração da justiça. Se a conduta, então, não é reprovada, você elimina a coluna da culpabilidade da teoria tripartite e, por consequência, afasta a existência do crime. Observe agora que a parte final do parágrafo 2º diz que a pessoa fica isenta de pena. Você deve ler que não há crime. Isso não é uma espécie de perdão legal, ok? Não há crime, ponto final. É como se no caput existisse um salvo do seguinte tipo: auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a quem é combinada pena de reclusão, vírgula, salvo se quem pratica conduta é filho, irmão, cônjuge, pai ou mãe, entendeu? A parte especial do Código Penal é antiga, data de 40. Há apenas a parte geral que foi relativamente modernizada em 84. Então você deve fazer uma leitura atualizada também da parte especial do Código Penal, de acordo com a doutrina predominante da teoria analítica tripartite do crime. Assim, imunidade penal exclui a culpa e, por conseguinte, o crime. Com relação às imunidades, o concurso público vai se limitar, no entanto, a perguntar se a imunidade afasta a incidência da lei penal, tá ok? Então você não vai ter muito problema com isso, mas agora você já sabe porque essa incidência fica afastada e isso serve de adendo
para te ajudar a não esquecer o que você está estudando. Também você pode usar esse conhecimento em uma prova subjetiva. Beleza, pessoal? Bom, você já sabe o que é uma imunidade penal, sabe que ela exclui o crime, também sabe quais são as espécies de imunidades que estudamos no curso de Direito Penal. Você já sabe diferenciar imunidade penal da imunidade processual penal. Ficou faltando agora eu explicar o aspecto principiológico da imunidade penal, ou seja, a razão de ser deste instituto jurídico, o porquê desta norma existir em nosso ordenamento. Esta norma que exclui o crime em favor de determinadas pessoas. Na próxima aula, vamos começar o estudo da imunidade penal parlamentar, que é a chave para você entender tudo isso e todo o resto. Então, pessoal, eu fico por aqui. Um abraço, bons estudos e bom proveito.